Dia Mundial do Consumidor. A data foi oficializada pela ONU em 85. Aqui no Brasil, quem vai às compras e sai insatisfeito sabe onde procurar a proteção aos direitos conquistados. Uma das portas abertas é a do PROCON. O Dia Mundial do Direito do Consumidor é comemorado no dia 15 de março. Anualmente, a procura pelo PROCON aumenta em até 20%. E o diretor explica o porquê. Eu diria que esse aumento ele se deve à credibilidade dos órgãos, ao crescimento, à conscientização dos consumidores, porque eles vendo a resolução, o alto índice de resolução, eles passam a acreditar que o pleito dele também será atendido. As instituições financeiras estão no topo das reclamações. Os problemas são sempre os mesmos. As grandes filas para o atendimento, a renegociação de dívidas e o envio sem autorização de cartões de crédito. Logo em seguida estão os produtos que apresentam defeitos. E em terceiro lugar, as empresas de telefonia. Essa professora de educação física veio pela primeira vez ao PROCON para reclamar da manutenção de um aparelho celular. A luta já dura mais de 6 meses. Eu fui 6 vezes lá na LG. Até o dia que eu falei, não vou dar, eu vou vir aqui se vocês não resolverem. Fiquei 2 horas esperando ele para consertar. Nada. Falei, vou entrar no PROCON, ainda falei para eles. Mais de 25 anos em que se comemora o Dia Mundial do Direito do Consumidor, a informação ainda é a grande saída para evitar problemas. A informação é o coração da relação de consumo. Qualquer oferta ou apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações claras, precisas, corretas, de forma ostensiva, com suas características, preços, condições, garantia, tudo. E para debater os avanços de melhoras na relação de consumo, o nosso convidado é o promotor da defesa dos direitos do consumidor no Distrito Federal, Leonardo Bessa. Boa tarde. Boa tarde. Bom, amanhã, então, é o Dia Mundial do Direito do Consumidor. Algo que se comemorar? Com certeza. Foram vários avanços no Brasil, particularmente, e por coincidência, amanhã também se comemora, no mês de março, 20 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Então, o brasileiro tem a comemorar porque ele tem uma lei muito moderna que protege seus interesses. Pois é, como a gente acabou de ver na reportagem, o PROCON é o primeiro caminho que uma pessoa pode procurar se vier a ter problema em uma compra, enfim. Caso demore esse processo, haveria um outro caminho? Bom, sempre o primeiro passo é procurar a própria empresa. Num segundo momento, procurar o PROCON. Caso não se resolva via PROCON, a alternativa é buscar a solução na justiça. Mas é interessante, antes do PROCON, e tentar resolver o problema diretamente na empresa. Quais que são os principais direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor? Bom, aí são vários, mas eu poderia falar, questão de proteção do consumidor em relação a cláusulas abusivas, são cláusulas que geram vantagem exagerada para uma das partes. A questão de troca de produtos com vício, o consumidor pode requerer a devolução do dinheiro ou a troca do produto. Questões relacionadas com a publicidade tem que ser transparente. Um dado muito importante é a questão da oferta. Tudo que o fornecedor ofertar é obrigado a cumprir, seja uma oferta publicitária, seja uma oferta pessoal, ou seja, através de conversa com o vendedor. E tem inúmeros direitos em favor do consumidor no nosso Código. A pessoa jurídica, ela também é considerada um consumidor? Para o Código, sim, no artigo 2º, fala que a pessoa jurídica pode ser consumidora. Existe uma polêmica quando essa pessoa jurídica é também fornecedora. Pois é. Então, por exemplo, uma loja de sapato que compra sapato para revender, ela, nesse caso, não é consumidora, mas há uma discussão. E essa loja de sapato, na relação dela com a companhia de energia elétrica, a relação dela com a empresa que vendeu o computador. Esse tema, por incrível que pareça, passados 20 anos do nosso código, ainda é polêmico. Tem posições nos dois sentidos. Mas não há dúvida, por exemplo, que a pessoa jurídica, aquela associação civil, sem fins lucrativos, é consumidora. A dúvida reside quando a pessoa jurídica é também empresária. Esse tema ainda continua aberto e controvertido nos tribunais brasileiros. Bom, e vamos a uma pergunta sobre o tema, gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Vamos ver. Me chamo Régia Cristiane, sou técnica em higiene dental e gostaria de saber por que as empresas não respeitam o direito do consumidor. Não dá para generalizar também, né? Mas ainda há essas empresas que desrespeitam os direitos do consumidor. Por que disso? Bom, primeiro, como você destacou, houve uma evolução e dia a dia um respeito maior aos direitos do consumidor.
As empresas que não respeitam, o que falta muitas vezes é uma fiscalização mais rígida, a aplicação de multas mais altas, principalmente para aquelas questões que são reiteradas, que se repetem. Só mesmo com as multas mais pesadas, elas irão repensar a postura de não observar os direitos do consumidor. E hoje, inclusive, as empresas, lojas principalmente, têm que ter lá o Código de Defesa do Consumidor acessível ao cliente, né? Isso é uma novidade. É também, uma novidade, né? Mas veja bem, ela não resolve muito. Sim. Porque se o consumidor tiver acesso ao código, é uma lei que não é tão simples de ser compreendida. O ideal seria, acho que a evolução é essa, ter um quadro com um resumo dos principais direitos do consumidor, porque o código é uma lei, e para o leigo nem sempre a compreensão dessa lei é muito fácil. Enfim, já é algo, né? Mas melhor seria que houvesse uma explicação, uma cartilha dos direitos do consumidor em cada estabelecimento. Em que situações o consumidor ele pode pedir, por exemplo, o abatimento do preço de um produto? Bom, uma situação é quando o produto vem com um pequeno problema. Ele tem a opção ou de trocar o produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do preço. Essa está lá no artigo 18 em relação a vício do produto. Me parece que é só essa a única situação de abatimento. O que o código tem é situações em que ele pode desistir, ele faz o arrependimento em compras fora do estabelecimento, por telefone, internet, ele tem um prazo de 7 dias para simplesmente desistir da compra. E há outras situações que ele pode pedir o dinheiro de volta, quando não se cumpre uma oferta, quando o produto tem um vício. Então, há inúmeras situações, tem que analisar caso a caso. O que é mais comum a gente ver de exemplo de afronta ao direito do consumidor? Em várias áreas, como foi destacado pelo presidente do PROCON, muitas vezes a falha na informação. Porque a informação é fundamental, que é quando o consumidor exerce o direito de escolha. Para ele escolher, ele precisa comparar produtos. E para ele comparar, ele precisa ter informações adequadas e claras sobre cada produto. E isso em toda a área, tanto produto como serviço. Ele quer saber o custo, as qualidades, e muitas vezes as informações não são suficientes, fazendo com que ele compre algo que depois não é exatamente o que ele queria, ou muitas vezes ele poderia comprar no concorrente de modo mais barato. Pois é, problema com compra, serviço mal prestado. A quem cabe o ônus da prova? Depende de cada caso? Bom, o código tem como princípio o que se denomina inversão do ônus da prova. Sempre que o consumidor, no caso concreto, tiver dificuldade de fazer prova de determinado fato e a alegação dele for razoável, verossímil, o juiz pode simplesmente considerar o que ele disse verdadeiro e transferir esse ônus ao fornecedor. Então, é um instrumento processual de grande valia para a proteção dos direitos do consumidor. Ok. E vamos a outra pergunta. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante e eu gostaria de saber por que, com tantas reclamações, as empresas de telefonias ainda têm tantos problemas. Isso é verdade, né, doutor? Isso é fato. E eu volto já ao que eu me referi antes. Precisa de multas maiores, né? E para isso precisa de mais PROCONs. Existe uma deficiência de PROCONs no Brasil hoje. Isso é uma iniciativa do município. A população tem que pressionar o prefeito, a Câmara de Vereadores, para instituir o PROCON. Segundo, o PROCON precisa de estrutura, porque tem muitos PROCONs que têm 2 ou 3 funcionários e realmente não dá conta do recado. E depois que funcione, principalmente nessas questões que são repetição, a multa tem que ser maior, para que o empresário faça uma análise de custo-benefício e chegue à conclusão, não, eu tenho que corrigir essa conduta. Porque o que a gente observa muitas vezes é que é feita uma equação, de 10 apenas 2 vão reclamar. Então, desses 2 eu vou resolver e de 8 ficam no prejuízo. Então, precisa de multas mais altas para que a empresa reveja esse posicionamento. É o que falta. Tá certo? E vamos a mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Antônio Bartasson, eu sou corretor de imóveis. Eu gostaria de saber como é que é feita a fiscalização nas empresas que são reclamadas. Então, o senhor chegou a falar um pouquinho disso no início, né? A questão da fiscalização nessas empresas. Elas ocorrem com uma certa frequência? Aí vai depender da estrutura de cada PROCON. Por exemplo, você pode ter um PROCON da estrutura de São Paulo, que tem, por exemplo, mais de 400 servidores, e quando tem um setor de fiscalização, como você vai ter um PROCON com 10 servidores. Aí o ritmo da fiscalização diminui. Mas a fiscalização não é feita só pelo PROCON, existem outros órgãos, por exemplo, na questão de telefonia, a Anatel, na questão das instituições financeiras, o Banco Central, e cada um com sua estrutura. Mas eu diria que a questão toda diz respeito à deficiência, à carência de
de recursos humanos, muitas vezes. Se eu quiser fazer uma denúncia, por exemplo, eu faço essa denúncia ao PROCON. Ao PROCON, se for uma questão de telefonia, pode-se fazer ao PROCON e paralelamente à Anatel. Existem 2 órgãos fiscalizadores. E tudo vai depender da estrutura de cada um para ver se realmente será realizada uma fiscalização. Né? Porque a questão, uma questão é receber a reclamação, autuar e aplicar uma multa. Outra questão, muitas vezes, é o PROCON ter a iniciativa de ir para a rua e fiscalizar o cumprimento do CDC de um modo mais amplo. Essa fiscalização de ir para a rua, ela ocorre de forma mais rara. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigado.